Eles nunca admitiram publicamente, mas desde o primeiro momento em que Bolsonaro pisou no cenário político nacional como uma figura realmente competitiva, algo mudou nos bastidores do país. É como se uma engrenagem enorme tivesse começado a ranger. Como se um sistema inteiro tivesse percebido que, pela primeira vez em décadas, havia alguém disposto a enfrentar cada peça daquela máquina que sempre funcionou perfeitamente. Até então. E é aqui que começa a verdadeira história. Não a história que você vê nos jornais, não a narrativa mastigada e entregue nos telejornais da noite, não os discursos prontos que tentam empurrar para você como se fossem verdades absolutas, mas a outra história, a escondida, a incômoda, a história que ninguém ousa tocar porque ela expõe exatamente aquilo que muitos tentam proteger. E essa história tem um nome, o nome que causa pânico em alguns e esperança em outros: Jair Messias Bolsonaro. Desde o início, a ascensão dele foi tratada como um acidente, uma anomalia, um erro na matrix política. Ele não deveria ter chegado onde chegou. Não fazia parte das alianças tradicionais, não pertencia ao clube. Era o elemento imprevisível, o ponto fora da curva, o que não respondia a ninguém. E é justamente isso que os bastidores nunca perdoaram. Porque quando alguém não deve favores ao sistema, o sistema tenta cobrar mesmo assim. E essa cobrança começou cedo. Primeiro vieram as manchetes. As pequenas, sutis, cuidadosas, aquelas que testam a reação do público. Depois vieram as investigações contínuas, os questionamentos constantes, os ataques sincronizados, sempre com timing impecável, sempre com narrativas prontas, sempre com a sensação de que havia mais gente coordenando aquilo do que seria normal. Mas o ápice veio mesmo quando ficou claro que, apesar de tudo, Bolsonaro continuava forte, continuava relevante, continuava falando diretamente com milhões de pessoas sem depender de intermediários. E é aí que o sistema realmente se desespera, quando percebe que perdeu o monopólio da comunicação. Foi nesse ponto que a engrenagem começou a apertar. Cada passo dele passou a ser observado, cada gesto interpretado como ameaça, cada silêncio tratado como provocação. A pergunta silenciosa nos corredores do poder era sempre a mesma: como conter alguém que não se curva? E quando não há resposta, cria-se uma. E foi assim que o discurso se consolidou. Todos contra ele. A mídia contra ele. A oposição contra ele. Setores influentes das elites contra ele. Figuras do judiciário contra ele. E, claro, políticos que sempre viveram da velha forma de fazer as coisas. Esses, então, tinham ainda mais motivos para tentar derrubar quem expôs seus métodos para todo o país. Mas existe um detalhe que ninguém gosta de admitir. Quanto mais tentavam destruí-lo, mais forte ele ficava para uma parte do povo. Porque toda tentativa de silenciar alguém só confirma para quem já desconfiava do sistema que essa pessoa era realmente perigosa para quem está no poder. É justamente aqui que a narrativa ganha força. Porque não se trata apenas de Bolsonaro. Se fosse só sobre ele, já teriam encerrado essa história. Mas o problema é maior. Ele se tornou símbolo, e símbolos não podem ser presos, apagados ou censurados facilmente. É por isso que, até hoje, qualquer movimentação envolvendo o nome dele cria tensão. Vira manchete, gera debates inflamados, move multidões. Agora, pare e pense. Por que alguém que, teoricamente, eles dizem não ter mais relevância, continua sendo alvo de tanta atenção, tanta investigação, tanto pânico e tanta vigilância? Por que um homem que já não ocupa mais o cargo de presidente continua sendo tratado como uma ameaça diária? Por que cada fala dele gera tanto desespero em grupos específicos? A resposta é simples, mas poucos têm coragem de falar. Porque ele ainda representa o único risco real ao domínio de um sistema que sempre funcionou sem oposição verdadeira. E quando um sistema se sente ameaçado, ele se torna agressivo. Ele ataca. Ele tenta eliminar. E é aqui que chegamos ao momento atual. O clima está carregado. As narrativas seguem se intensificando. Os ataques continuam surgindo. E a sensação é clara.
Existe uma pressa, uma urgência, como se quisessem resolver a presença de Bolsonaro no jogo político de uma vez por todas. Mas há um detalhe que eles não conseguem controlar, por mais que tentem: o povo, a percepção das ruas, a voz de milhões que continuam acreditando não apenas no homem, mas no que ele representa, a ideia de que alguém pode enfrentar a máquina e sobreviver. E é exatamente isso que o sistema teme. Não é o Bolsonaro em si, é a resistência que ele simboliza, é a divisão da narrativa, é o fim do monopólio das versões oficiais. Por isso, a história continua. Por isso, as tensões aumentam. Por isso, cada movimento do jogo político parece mais agressivo do que o anterior. Porque no final das contas, a frase que ecoa nos bastidores é sempre a mesma: todos contra ele. Mas será que isso será o suficiente? Talvez a resposta não esteja nos jornais, nem nos tribunais, nem nos discursos. Talvez a resposta esteja aqui, nos olhos de quem assiste, de quem observa, de quem sente que algo não está certo, de quem sabe que quando tantas forças se unem contra um único nome, é porque esse nome ainda tem algo que eles não conseguem controlar. E agora eu quero saber de você que está assistindo. Você acha que realmente estão todos contra ele? Ou existe algo a mais por trás dessa perseguição? Comenta aí embaixo o que você pensa. Quero ler sua opinião. E agora chegamos ao ponto em que muita gente prefere desviar o olhar. O momento em que a narrativa deixa de ser apenas política e se transforma em algo maior, quase filosófico. A eterna batalha entre aquele que enfrenta o poder e o poder que não aceita ser confrontado. Quando você observa tudo o que vem acontecendo, percebe que não estamos falando só de legislação, de decisões judiciais ou de disputas partidárias. Estamos falando de uma luta muito mais antiga, a luta entre o indivíduo e o sistema, entre a voz que resiste e a estrutura que tenta silenciar. E é justamente aqui que surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que realmente incomoda? O homem ou o que ele representa? Porque pensa comigo, em toda a época da história, sempre existiu alguém que se levantou contra algo maior do que ele mesmo. E o padrão é sempre o mesmo. Primeiro tentam ridicularizar, depois tentam isolar, mais tarde tentam destruir. E quando nada disso funciona, tentam transformar a pessoa em um exemplo, um aviso para que ninguém mais tenha coragem de fazer o mesmo. Mas existe um detalhe que o sistema nunca aprende, por mais que tente: ideias não morrem, símbolos não se apagam. E a coragem de um único homem pode inspirar milhões. É isso que eles mais temem. E talvez seja justamente esse medo que explique por que a pressão aumentou tanto, por que as narrativas ficaram mais agressivas, por que qualquer movimento dele vira tempestade. Quando tantos tentam calar alguém, é porque esse alguém está falando algo que o sistema não quer que você ouça. Mas filosoficamente, existe uma ironia linda nisso tudo. Quanto mais tentam apagar uma chama, mais oxigênio eles dão para ela crescer. Quanto mais tentam sufocar um nome, mais esse nome se espalha. Quanto mais tentam prender um corpo, mais se liberta a ideia. E é exatamente por isso que essa história ainda está longe de acabar. Porque, no fim das contas, a verdadeira batalha nunca foi sobre quem está certo ou errado. A verdadeira batalha é sobre quem tem coragem de permanecer de pé quando todos esperam que ele caia. Sobre quem encara o caos sem desviar o olhar. Sobre quem carrega nas costas não apenas sua própria vida, mas o peso das expectativas de milhões. E quer você concorde ou não com tudo o que ele já fez, existe uma verdade impossível de ignorar. Poucos homens na história caminharam sob tanta pressão, tanta oposição e tanta vigilância, e continuaram seguindo em frente. Todos contra ele. Sim, esse é o cenário. Mas aqui vai uma reflexão final. Se tantos se unem contra uma única pessoa, talvez o verdadeiro poder não esteja com eles. Talvez o verdadeiro poder esteja com quem resiste. E agora, antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem direta, corajosa e clara. Não importa o que aconteça daqui para frente, não importa quais sejam os próximos capítulos dessa guerra silenciosa, o que define a força de um povo não é o poder das instituições.
mas a capacidade de reconhecer quando alguém está sendo esmagado pelo sistema simplesmente por não se ajoelhar a ele. E é por isso que eu termino esse vídeo te pedindo uma coisa. Comenta aqui embaixo. Você acha que essa história vai terminar com a queda dele ou com a queda do sistema? Eu quero ver quem realmente está enxergando o que está acontecendo.